Está começando o quinto episódio do podcast Esporte. Eu sou Vanusa Santiago. E eu, Thiago Silva. E hoje vamos conversar sobre esporte educacional. PUCcast Esporte. O esporte, quando bem orientado, é mais do que uma atividade física. Ele é um ato educativo. Em tempos de individualismo, optar por um jogo limpo dentro e fora das quadras é mais que necessário. Desde 1978, o esporte é reconhecido pela Unesco como um direito fundamental a todos. No Brasil, a lei garante esse direito por meio, por exemplo, da obrigatoriedade das aulas de educação física nas escolas, que, ao contrário do que muitos pensam, vão muito além de um momento de descontração. No episódio de hoje, o doutor em educação Felipe Formoso comenta como o esporte com foco pedagógico é essencial para a formação da cidadania e para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Bem-vindo, Felipe. Muitos alunos falam que a educação física é de longe a matéria favorita deles, mas além de um momento de lazer, elas também são extremamente importantes para a formação de uma criança ou adolescente. Mas o que diferencia exatamente o esporte educacional do esporte de rendimento? Então, gente, isso é muito importante a gente entender, né, que assim, esporte educacional e esporte de rendimento são coisas diferentes, né? O esporte educacional, ele não tem como objetivo principal a vitória, a performance máxima, a aptidão física, né? O esporte educacional, ele carrega outros valores, né, ligado à solidariedade, o respeito às diferenças, a necessidade obrigatoriamente de ter um caráter inclusivo, né? Coisa que o esporte de rendimento, por atender os interesses do mercado, ele não necessariamente carrega, né? Ele carrega os interesses da mídia, o interesse das grandes corporações, que não necessariamente são valores educativos. Então, assim, a gente tentar transformar esse esporte que é um esporte televisivo, que é um esporte midiático, em algo mais palatável, dentro do ponto de vista educacional, é sempre um desafio, mas é sempre muito enriquecedor sob o ponto de vista pedagógico. Você é professor de educação física em escolas públicas há 15 anos e é perceptível que durante a aula não são praticados apenas os esportes mais conhecidos, como o vôlei e o futebol. Por que é importante que se pratique atividades que vão além do tradicional, como circuitos? Então, assim, isso é importante primeiro dizer que, assim, quando a gente fala em esporte tradicional, não necessariamente a gente precisa excluir os esportes tradicionais como futebol, vôlei, basquete, né? É necessário também que esses esportes sejam trabalhados ganhando uma nova roupagem, como eu falei, uma roupagem mais inclusiva, né? Historicamente, a educação física ela sempre se associou de duas maneiras. A primeira era aquele professor que chegava, jogava a bola para o aluno fazer o que quiser, ou então era trabalhado o que a gente chama de quarteto fantástico, né? Que são os 4 esportes principais: futebol, vôlei, basquete e handebol. Na verdade, a educação física é muito mais que isso, né? Porque quando você traz um repertório maior de práticas corporais, que pode incluir também esportes de aventura, que pode incluir a capoeira, que pode incluir brincadeiras populares, jogos cooperativos, brincadeiras africanas e indígenas, você aumenta a chance de identificação dos alunos e torna, né, aquela prática mais inclusiva, né, e mais acessível a todas e todos. Agora, é muito importante a gente não negar a presença desses esportes tradicionais. É importante que a gente trabalhe sempre um regime que a gente chama de copresença, né? Trabalhar os esportes tradicionais ressignificados, transformados, associados a outras práticas corporais, como aquelas que eu mencionei aqui, né? A capoeira, as lutas de uma maneira geral, as brincadeiras indígenas, africanas, os jogos cooperativos, entre outras alternativas que a educação física tem e que historicamente sempre foi negligenciada. Felipe, você reinventou os modelos tradicionais de campeonatos escolares de futebol. Substituiu a lógica excludente e seletiva por uma perspectiva totalmente inclusiva, construindo coletivamente regras e acordos, além de garantir a participação de todos e todas sem discriminação por habilidade física ou gênero. Onde veio essa visão de criar o Copa na Moral, um projeto pedagógico totalmente igualitário valorizando temas éticos e interculturais? A primeira é dizer que, assim, eu sempre fui um apaixonado, pelo futebol, né, que deu a possibilidade de ressignificar esse campeonato de futebol denominado como Copa na Moral. O que que é o Copa na Moral, né? Na verdade, esse nome é um nome mais para ter uma ligação com crianças e adolescentes, né, que nada mais é do que a gente ressignificar um campeonato de futebol dos moldes da Copa do Mundo dentro de uma ótica mais humana, mais cultural, mais inclusiva, né? Então, assim, eu sempre joguei bola dentro dos modelos dominantes, dentro dos modelos tradicionais.
E aproximadamente no ano de 2010 eu conheci o pessoal chamado Pelada da Esquerda, onde eu observei que, assim, ali eles jogavam futebol de modo diferente. Eu jogava junto com meninas no mesmo time, a gente discutia temas que atravessavam o futebol, como o racismo dentro do futebol. Então, a partir dali, eu entendi que na minha prática pedagógica eu também precisava mudar isso. Eu não precisava simplesmente resumir a minha prática de futebol dentro da minha ótica de lazer. Eu poderia transformar aquilo dentro do meu ambiente de trabalho. E aí eu consegui, junto com os colegas da escola municipal, ser compositor donga, que eu trabalhava, né, conversar sobre o que a gente poderia fazer para tornar aquele campeonato de futebol que já era realizado na escola, de um modo, como eu falei, mais humano e mais cultural. Então a gente começou a ressignificar todas as regras. Uma delas era de que a gente não ia permitir mais só os campeonatos masculinos. Os campeonatos seriam meninas e meninas juntos, todos jogariam ao mesmo tempo, porque isso de alguma forma evitava com que os mais habilidosos se apropriassem daquele campeonato e deixassem ali os menos habilidosos de lado, sendo excluídos. A gente juntou junto com o pessoal da matemática, das artes, e fez um trabalho interdisciplinar. Por exemplo, as crianças escolhiam os países que eles iam representar, então o pessoal da matemática ia lá, trabalhava com eles, por exemplo, a moeda local daqueles países que eles iam representar. O pessoal de artes fez, murais, maquetes, mosaicos lindos, maravilhosos, assim, uma coisa espetacular que enaltecia a cultura desses povos que eles estavam representando, enfrentavam, a questão do machismo, a questão da homofobia dentro do futebol. Então, de uma certa forma, essa experiência que eu tive no Pelada da Esquerda, que me apresentou essa forma outra de jogar futebol, além do modelo dominante, facilitou com que eu, dentro da minha escola, pudesse ressignificar um campeonato que até então era um campeonato excessivamente exclusivo, né, feito para os homens e para os mais habilidosos. E qual foi a reação dos alunos e da comunidade escolar ao participar dessa proposta mais inclusiva? Inicialmente péssima, né, eu tenho que ser franco, houve uma resistência muito grande, ninguém queria aceitar, eles que viam realmente era o modelo dominante, porque foi aquilo que eu fui ensinado para eles no masculino mesmo a vida toda, né, então aquela coisa de ter meninas juntos, de ter sorteio, deles ter que dialogar com aquilo que eles estavam representando, de não poder ter cantos homofóbicos na arquibancada durante o futebol, aquilo afrontava muito aquela visão dominante que a sociedade brasileira carrega, né, de entender o futebol dentro dessa ótica masculina, dessa ótica racista, dessa ótica patriarcal. Então, assim, isso de uma certa afrontou muito, mas o resultado final foi muito legal. Só para vocês terem uma ideia, ao invés de no final eles ganharem a premiação, medalhas, o vencedor foi com a diretora entregar a cesta básica numa comunidade próxima da escola. Então assim, coisas que esse tipo que eles nunca mais esqueceram e no ano seguinte estavam me perguntando: "E aí tio filho, vai ter Copa na Moral esse ano? Vai ter Copa na Moral esse ano?" Porque, gerou um significado, né, não foi algo que eles estavam a pelada, o campeonato de futebol tradicional, eles conseguem em qualquer esquina, eles não precisam ir para a escola para realizar. Mas um campeonato dessa natureza, onde eles integram todos as disciplinas, matemática, arte, onde eles conseguem dialogar com coisas que são extremamente sensíveis a eles, que é poder jogar junto com uma menina no mesmo time, que é respeitar que aquele aluno que tem menos habilidade tem que estar ali ao mesmo tempo e ele dentro de quadra, porque senão ele é excluído. Isso de uma certa forma transcende o esporte e entra naquilo que a gente conversou, que é trazer esses valores educativos, cidadãos, né, de convivência democrática, que é o que a gente almeja dentro da educação. A gente não quer o esporte de alto rendimento. Existe uma máxima dentro do campo esportivo, que é a gente precisa do esporte da escola e não o esporte na escola. O que que é isso? O esporte na escola é quando a gente importa esse modelo dominante e joga dentro da escola. O esporte da escola é um esporte próprio para ela, é um esporte ressignificado que traz novas aprendizagens e que fere exatamente tudo aquilo que a gente vê que não é adequado dentro desse modelo dominante. Felipe, como o engajamento esportivo no ambiente estudantil desenvolve previamente no aluno habilidades para lidar de forma mais eficaz com os desafios da vida adulta e profissional? Isso é muito importante, porque a gente tende sempre a pensar no esporte sob o ponto de vista motor, ligado à aptidão física. Na verdade, o esporte ele possibilita outras competências para além dessas, né? A gente tem dentro do esporte coisas que a pessoa pode carregar para a vida toda, como por exemplo, sob o ponto de vista pessoal, a elevação da sua autoestima, a autorregulação, né? Sob o ponto de vista socioemocional, saber ganhar, saber perder,
saber ter liderança, saber enfrentar desafios, superar desafios, saber ter tomada de decisão. Isso acontece muito em qualquer tipo de jogo. Isso são valores que a gente carrega para a vida toda. Além desses sociais que a gente já vem colocando aqui, que eu vejo como muito importante, que é respeitar as diferenças, que é saber respeitar o seu próprio corpo e o corpo do indivíduo. Então, esses temas, para além do caráter motor, da aptidão física, que é como normalmente a gente enxerga o esporte, isso a gente carrega para a vida toda. Para além disso, quando você tem uma criança, um adolescente, um jovem adulto que participa, de práticas esportivas, entendendo que o esporte vai além do aspecto motor, a chance de adesão, ou seja, daquela prática se tornar algo duradouro para aquela pessoa, ela é muito maior. Porque ele se identifica com aquilo, ele vê significado naquilo. Então ele sabe que a atividade não vai se esgotar ali nela mesmo. Vai carregar uma série de outros nutrientes para a vida dele, que com certeza vai tornar aquilo ali algo mais duradouro e vai fazer com que provavelmente ele tenha um estilo de vida mais ativo e entenda também o esporte como um espaço de convivência social. Eu gostaria de saber o que o esporte pode ensinar que nem sempre aparece nas outras disciplinas escolares. Ah, muita coisa. E muitas delas eu já falei aqui. Mas eu acho que, assim, você entender a diversidade, do corpo e a diversidade de estilos de movimento que aquele corpo tem, eu acho que é uma coisa muito específica do esporte, da educação física, né. Você entender que cada corpo tem o seu estilo de movimento, que cada corpo tem a sua estética, que cada corpo tem o seu modo de ser e de existir, eu acho que isso é um privilégio muito grande do campo esportivo e da educação física propriamente ditas, que outras disciplinas não conseguem visualizar com tanta clareza. Achou que o jogo terminou? Ainda não. Temos os acréscimos, quadro em que o nosso convidado compartilha alguma dica para enriquecer o nosso bate-papo. Nos acréscimos. Olha, eu queria falar um pouquinho da minha pesquisa de doutorado, assim, que foi uma experiência única, né, que me ensinou muita coisa. E assim, como a gente está falando de pedagogias alternativas para o esporte, eu não posso deixar de dar essas dicas para quem pretende trabalhar com esporte ou para quem quer conhecer um pouco mais desses esportes não hegemônicos, né? Na minha pesquisa de doutorado, eu fui conhecer os futebols alternativos espalhados aí pelo Brasil, né? Então eu identifiquei os futebols indígenas, os futebols antirracistas, os futebols feministas e aprendi muito com isso, né? Algumas coisas eu queria compartilhar aqui com vocês. Primeiro, né, assim, eu fui numa equipe de futebols feministas que faziam uniformes, né? E aí eu acho muito interessante, totalmente desvinculado nessa lógica de marca da indústria esportivas. Elas simplesmente colocavam um nome de pensadoras feministas na camisa delas e pensadoras daquela comunidade que elas viviam. Eu achei aquilo ali muito bacana, inclusive para trabalhar dentro de escola, né? Porque é algo muito pedagógico. Em outro espaço que eu fui, a gente tinha uma equipe, né? Equipe denominada anticapitalista, que fazia o seguinte: sempre que iniciava o jogo, ao invés desse time começar tocando a bola para ele mesmo, eles começaram dando a bola para o adversário. Isso, assim, olhando de modo abreviado, parece simples, mas isso é de uma potência muito grande. Você iniciar o jogo entregando a bola para o seu adversário dentro de um jogo de futebol é algo que para mim é muito transformador. Então, assim, foi um aprendizado muito grande para mim. Em outro lugar que eu fui pesquisar, em aldeias indígenas, eles jogavam até dar empate, porque eles entendiam que o prazer da vitória e da derrota merecia ser compartilhado tanto como o empate. Então são coisas que, assim, eu levo até hoje, inclusive, para minha prática pedagógica, que eu tenho que compartilhar com vocês, porque fez muita diferença na minha vida, né? Além das táticas que eu já utilizo dentro da escola, que é, por exemplo, de quando tem um jogo, todo mundo tem que tocar na bola antes de fazer um gol, ao invés de ou a pessoa que faz um gol, uma cesta, um ponto, ela passa para o time adversário como um gesto de solidariedade para reequilibrar as forças e fazer com que aquela pessoa que fez o ponto possa auxiliar o time adversário. Eu também costumo, às vezes, ao invés de jogar com 2 cestas ou 2 gols, fazer um jogo com 4 cestas, com 4 balizas. Eu também costumo, muitas vezes, partir da premissa
de que é importante jogar meninos e meninas sempre juntos, porque se depender deles, eles sempre querem dividir. Essa visão separatista nunca é muito bem aceita no ponto de vista esportivo, e é isso que a gente tenta, de alguma forma, reivindicar, né? Esse episódio termina aqui. Muito obrigado pela sua atenção. O podcast de esportes é uma produção da Rádio PUC com o Comunicar. Eu sou o Thiago Silva e fiz a reportagem e roteiro desse episódio com a Júlia Amorim e Vanusa Santiago. A operação de áudio foi de Sofia Castro, sob a supervisão do editor da Rádio PUC, Célio Campos. O chefe da reportagem é o professor Cláudio Soares Júnior e na coordenação do Comunicar, o professor Alexandre Caralto. Até a próxima! Para melhorar a qualidade do áudio, foram utilizadas ferramentas com inteligência artificial nesse podcast.